Pronta para brilhar na passarela do samba, ela já foi destaque na TV e hoje usa sua visibilidade para falar de saúde e muito mais. E hoje ela vai contar sobre tudo aqui pra gente. Carla Prata, é um prazer receber você Oi, aqui. Letícia, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo aí da Cara, estar contigo, tá? É um prazer sempre estar no carnaval aqui com vocês. Prazer é nosso e obrigada, né, por ceder um espaço na sua agenda nessa correria maluca de Sim. carnaval, que tá insano. Agora tá insano. Pra vocês, o carnaval ainda nem começou, gente, mas pra gente já tá acabando. A maratona foi Desde outubro. puxada. Como que foi essa preparação? Então, a preparação, ainda mais pra mim, né, que eu tenho uma doença rara, autoimune. Então, eu não posso. Tem gente que fala assim: ah, vou me preparar 2 meses antes do carnaval, 3 meses. Pra mim não funciona. Eu já começo a ir aumentando um pouco a rotina. Em agosto, em setembro, é onde eu começo a pegar mesmo pra valer, entendeu? Porque pra mim não funciona treinar 2 meses antes, 3 meses antes, sabe? Tem todo um processo. Tem todo um processo. Eu gosto muito de treinar, só que tem dias que eu não consigo ir pra academia, por fraqueza. Então eu não vou. Então eu preciso ter um tempo maior, né, do que todo mundo, né? Então eu já, digamos que eu comece bem antes, mas eu treino, gente, é pra vida, né? Então a gente fala, preparação pro carnaval, porque aí a gente começa a pegar mais firme, né? A partir de setembro, começa a não, né, faltar tanto, começa a dar bem mais prioridade, né? Tipo, aconteça o que acontecer na agenda, mas a musculação tá ali, sabe? Todo dia. Então, é mais para setembro, outubro, né, que a gente começa. E esse é seu 4º ano como rainha da bateria do Acadêmicos do Tucuruvi. Isso. Como que é a sua relação com a comunidade? O que mudou do primeiro ano para cá? Ai, é maravilhosa. O que mudou, eu acho que só aumentou, sabe? O carinho das pessoas comigo, o amor, sabe? A cumplicidade. Desde que eu entrei lá, eu vi que eles me receberam, assim, muito bem, sabe? Então eu falei, não tenho dúvida, eu quero ficar aqui, sabe? É aqui que eu vou ficar. Então, não me arrependo em hipótese nenhuma, porque foi a melhor escolha que eu fiz. É uma relação muito genuína e, tipo, sim, e é uma relação de entrega, sim. né? Tanto sua quanto da comunidade. Sim, as crianças, eu converso com as crianças, aí procuro saber como é que eles estão na escola, que dia que começa a escola. Que legal. Sabe? É muito legal isso. Muito legal. Muito bom. E como você comentou, o carnaval pra gente tá começando agora, mas pra você já é uma maratona de meses. Como que você se sente ao entrar na Avenida do Samba, quando você ouve ali a primeira melodia do samba enredo? O que Quando você a gente sente? escuta assim, o barulho daquela sirene, né, menina, sabe? Eu tenho como descrever isso. É um carro numa ladeira, quando ele desce assim, você não sente aquele friozinho na barriga? Sim. Todo mundo já passou por isso, eu acho, né? Então, é isso, só que é no corpo inteiro. É uma energia, assim, que você fala assim, meu Deus, que coisa boa, sabe? Então, é viciante essa energia, é muito bom. Por isso que já é o 4º ano seguido. Isso, exatamente. Muito bom. Você tem algum ritual, alguma coisa que você gosta de fazer antes de entrar na avenida? Eu tenho várias coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas manias, muitas. Desde mania para dormir até para acordar, eu tenho muitas manias. Mas nesse dia, assim, eu me alimento de forma bem saudável. Toda a comida sou eu que faço, não como nada que ninguém me dê. Não compro nada, sou eu que levo a comida. Pra ter até um controle, né? Eu que levo, eu gosto, até porque, né, eu já faço uma dieta, então a chance de eu comer alguma coisa e passar mal é grande, porque meu organismo não aceita qualquer comida. Então, mas eu tomo meus banhos, né, de erva, que eu acho muito importante, né, para você se proteger, se fortalecer. Eu sou uma pessoa que às vezes eu capto muito a energia do ambiente, de pessoas. Então, como a gente está com muitas pessoas e muitos ambientes, isso para mim é muito importante, sabe? Tomar meus banhos, fazer as minhas rezas. Eu tenho meu cantinho lá na minha casa que eu gosto. Eu tenho uma mania que é de acender incenso. Então, assim, eu não fico sem incenso todo dia. Principalmente, né, no dia do desfile, eu já levo os que eu gosto. Eu gosto de ficar também, tipo, deitada, descansando a tarde inteira lá. Só comendo e descansando, que a gente fica ali no hotel do lado, né? Sim. Para poder facilitar. No dia do desfile, para mim, assim, é essencial ficar ali para não ter tanta correria, porque vai que você pega um trânsito, né? São Paulo, a gente já sabe. Já aconteceu comigo no Rio de Janeiro, em 2014, se eu não me engano. Eu era a rainha da Rocinha e a gente pegou tanto trânsito que eu tive que parar. Eu parei uma ambulância. Meu Deus. Eu entrei na ambulância e a ambulância me deixou na concentração.
Se não fosse a ambulância, eu acho que eu não teria desfilado. Porque eu peguei mais de 3 horas de trânsito. Nossa. Mais de 3 horas de trânsito no carnaval. Então, depois disso, eu comecei a ficar muito, sabe? E é um estresse, né? Então, dá aquele desgaste, tira um pouco da energia boa, exatamente. Né? Então, o bom daqui de São Paulo é ter o hotel, que você tem toda a estrutura ali do lado. Então, meio-dia eu vou pra lá, levo a minha comidinha, tudo meu já tá organizado na mala desde hoje. O negócio é daqui a 10 dias, sei lá, 12 dias. Mas tudo meu já tá organizado desde hoje. Então, assim, é só botar a malinha no carro e ir. Eu gosto disso, de ficar tranquila, na paz, tomar meu banho, então fazer minhas coisinhas. Legal. E você já disse, né, que ser rainha é um exemplo de garra. Sim. Como que você lida, como você equilibra a responsabilidade de ser a representante feminina, né, da escola, com a pressão que o cargo acaba trazendo? Então, no primeiro carnaval, acho que foi no primeiro ou no segundo carnaval, assim, tinha muito esse negócio lá no Rio de paparazzi, e aí tiravam foto da gente se mexendo e sambando. E, gente, qualquer pessoa se mexendo, até um lutador no meio de uma luta, se tirar aqueles flashes, assim, em frações de segundo, você vai ver o cara todo deformado, porque a gente tá em movimento. Então, assim, ali foi um grande aprendizado pra mim, porque eu fiquei triste, sabe? Eu falei assim, pô, mas eu não tenho esse corpo. Eu apareci toda, tipo... Ai, nossa, eu fiquei bem triste, mas aí depois eu entendi, eu falei, gente, não é sobre o que alguém pensou ou alguém quer que pensem de mim, é sobre o que eu penso de mim. A partir do momento que eu entendi aquilo ali, nada mais sabe? Então, assim, eu costumo dizer, gente, rainha de bateria, tem gente que usa isso para aparecer mais, não que a pessoa precisa, às vezes a pessoa usa isso para aparecer mais, mas é notório que a pessoa não tem amor pelo que ela faz. Sim. E eu tenho amor pelo que eu faço. Eu gasto meu dinheiro. Outro dia a pessoa falou assim, porque a rainha de bateria ganha dinheiro. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me ensina como. Porque Qual um monte de gastos. Qual é o segredo? Porque a gente tem parceria, claro, mas apesar da parceria, aí você paga o Uber da pessoa, aí você compra comida para todo mundo, aí você tem a sua um equipe, gasto, tem equipe, toda... sabe? É muita coisa, videomaker, é muita coisa, você gasta muito dinheiro. É roupa, sabe? Aí, às vezes você compra o material da roupa, mas, gente, só o material da roupa é caríssimo. É caríssimo, cristal e não sei o que, não sei o que. Então, aí assim... tem a confecção. Tem que ter, é muito gasto. Então, pra você ser rainha de bateria, né? A pessoa tem que amar muito, porque eu costumo dizer que é um hobby, que é um trabalho. Só que eu não sou paga, eu pago. Entendeu? Entendi. Porque, assim, é um gasto. Se você for colocar na ponta do lápis, é um gasto. É gasolina, é estacionamento, é comida, é um gasto, sabe? É um gasto. Então, assim, tem gente que faz pra aparecer. Aí, depois que vê a trabalheira que dá, pode ver. Se você for pegar aí várias famosas, foram 1 ano, depois não foram mais. Porque primeiro viram o glamour e só depois descobriram como que é fora da avenida, né? E assim, pra mim ser rainha de bateria é um sonho, sabe? Você olha, eu olho no olhar das criancinhas, eu vejo assim, eu me vejo nelas quando eu era menor, né? Claro que eu não tinha essa chance de estar numa quadra de escola de samba, eu nem tinha chance disso, né? Eu olhava só pela televisão mesmo, mas eu vejo, sabe? Então, muitas vezes eu chamo as criancinhas para vir sambar comigo na frente da bateria e eu vejo quanto que elas ficam emocionadas, encantadas. Então, assim, para uma pessoa ser rainha de bateria, que ela não ama aquilo ali que ela tá fazendo, aquilo ali não toca ela, né? É uma cumplicidade que eu tenho com todo mundo. E é uma influência muito grande. É uma influência muito grande. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para ajudar a escola, para ajudar as pessoas, né? Uma conversa, um abraço, escutar alguém, isso tudo faz parte, sabe? E eu amo muito escutar as pessoas e falar e conversar, sabe? Então, eu amo isso. Legal. E, bom, carnaval é a maratona de alegria, mas também de muito cuidado, né? Muito. Você já disse abertamente que você tem miastenia, né? Como que como você equilibra a rotina insana, super corrida, com os cuidados com a sua saúde? Então, é muito difícil, por quê? Porque a miastenia graves, ela tira a força da gente. Eu já fiquei sem abrir o olho, já fiquei sem falar, já fiquei sem levantar da cama, já passei por várias coisas que a minha doença traz, né? Então, ela automaticamente já tira a força. Então, tem uma pergunta que eu recebo muito. Como você consegue sambar? Porque as pessoas que têm miastenia não conseguem entender como eu consigo sambar. Nem eu consigo explicar. Eu falo que eu sou muito abençoada por Deus, sabe?
Porque fazer tudo que eu faço tendo a doença que eu tenho, só sendo muito abençoada mesmo. Porque eu já estive com pessoas que mal conseguem pentear o cabelo, que não tem força para fazer isso aqui. Eu sambo, graças a Deus eu treino, mas é aquilo que eu falo. Eu aprendi a respeitar o meu limite. Então tem dias, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito bom até para quem está vendo. A miastenia graves, ela é afetada pela menstruação. Como é que você faz para não menstruar? Tomar hormônio feminino faz muito mal para quem tem miastenia graves, hormônio feminino. Como que você faz numa situação dessa? Então, assim, eu respeito o meu corpo. Tem vezes que eu menstruo, aí eu já acordo com o olho caidinho, não consigo levantar direito. Aí eu falo, esse dia eu não vou treinar. Porque se eu treinar, eu sei que o negócio vai desgringolar. Então, eu fico mais tranquila, como, sabe? E aí, quando dá, de repente eu cancelo alguma coisa, vou dormir, porque a minha doença, a gente tem que dormir. Sim. Para poder melhorar, poder ter mais força. Então, assim, para mim é uma luta. Para mim é uma batalha que eu venço sendo rainha de bateria, sabe? Porque uma pessoa com miastenia graves, que é uma doença que tira a força da pessoa, consegue sambar 1h30, 2 horas, para mim é um milagre, entende? Então, eu amo fazer isso. E eu falei, não, eu vou fazer, até quando der, né? Até quando eu conseguir. Isso já responde um pouco da minha próxima pergunta, que era como você faz para manter a energia alta em dias que o seu corpo pede por um descanso? Então, para manter a energia, é isso. Quando o meu corpo pede, eu tenho que descansar. Não tem negociação com a miastenia graves, entendeu? Porque você não consegue, você fica muito fraca, você tem que descansar. Então, vamos supor, eu tenho uma apresentação amanhã. Hoje, na realidade, 2 dias antes, eu já cuido muito com a alimentação e com meus outros compromissos. Eu digo que quem tem miastenia graves faz escolhas o tempo inteiro. Porque se eu tenho uma apresentação de dança nesse dia, no dia anterior e no outro dia, eu já tenho que estar descansando. Eu não posso fazer muitas coisas no dia anterior. Não posso sair tarde, acordar de madrugada e dormir de madrugada. Eu tenho que ter um sono muito bom. Uma rotina regrada. Uma rotina regrada. Então, para eu estar bem nesse dia aqui, que vai precisar muito de mim, eu tenho que descansar muito no dia anterior. E no outro também já não posso fazer muita coisa. Porque se eu fizer muita coisa nesse dia, no dia da apresentação, eu vou estar ferrada. Entendeu? Por exemplo, sábado eu vou ter 2 eventos. Um à tarde, depois do almoço, e me chamaram para um de manhã. Só que eu achei que fosse só palestra para assistir e tal. Aí eu vi que ia ter uma aula lá de samba, de não sei o que. Eu falei, olha, gente, sinto muito, mas na aula de samba eu não vou poder. Porque eu tenho um evento à tarde, onde eu tenho que sambar. Eu não vou conseguir sambar de manhã e mais à tarde, por conta da miastenia. Então, assim, você tem que entender que o teu corpo pode ou não pode fazer, né? Então, aí eu já entendo, graças a Deus, como eu já tenho 8 anos de diagnóstico, então eu entendo. Então, eu me preparo assim, escolhendo. Eu me privo de outras coisas para poder estar bem nesse dia. E nas redes sociais você sempre compartilha, né, um pouco da sua rotina e sobre o lipedema, que você também tem, e a miastenia, levando esse tema para milhares de pessoas. Já teve algum relato que você recebeu que te emocionou e te marcou? Ah, muitos. Tiveram muitos. As pessoas, elas me veem como uma luz no fim do túnel, sabe? Elas falam muito isso pra mim, principalmente quem tem miastenia. E teve um casal, né, que isso me marcou muito, mas isso mostra o quão o Brasil ainda está despreparado para receber pessoas com doenças raras, com doenças autoimunes, como falta o básico para o brasileiro, que é informação. É o básico, a gente não tem informação. É muito triste isso que eu estou falando, né? Porque são milhões de pessoas que têm doenças raras e a gente não tem apoio nenhum, porque falta até a informação. Até para passar mal, eu digo que é difícil. Se chegar no hospital, numa emergência e falar, qual doença você tem? Miastenia graves. É assim que fazem, né? O enfermeiro lá que está fazendo a triagem. O quê? Aí eu falo, miastenia graves. Eu já até sei que vai vir essa pergunta, que a pessoa nunca ouviu falar, sei lá, uma vez na vida. Então, assim, esse casal, eles me procuraram e ela falou assim, cara, eu tenho que te agradecer muito, que a gente já estava há tantos anos, eu não lembro agora, à procura do que o meu marido tinha. E graças a você, porque a gente começou a ver que ele tinha os mesmos sintomas que você já relatou que você tinha antes do diagnóstico da doença, graças aos seus vídeos, a gente chegou no diagnóstico do meu marido e hoje ele está sendo tratado
como portador de miastenia graves. Então, a gente viu os seus sintomas, a gente colocou no ChatGPT o exame, né? Era o exame que você tinha falado, aí a gente pediu para um médico pedir. Quando ele pediu o exame, veio o resultado da eletroneuromiografia, do exame sanguíneo anti-MUSC, junto com os sintomas veio o diagnóstico. Então, assim, foi o casal que buscou um neuro, porque eu falava nos vídeos para a pessoa buscar um neurologista para poder ter o diagnóstico. Não é uma doença que você vai fazer um exame e vai dar positivo ou negativo. É uma série de fatores, é o que você sente, é o que você tem no seu corpo, junto com os exames para o médico poder formar um diagnóstico. Então, assim, é tudo muito indefinido, sabe? Para quem tem doença rara, né? E eu vejo pessoas que, assim, têm 10 anos sofrendo sem saber o que realmente tem. Então, esses dias mesmo eu ajudei uma menina, né? Ajudei a fazer vaquinha para ela, enfim, porque ela agora não tá mais falando, não tá mais fazendo nada. E ela tem uma suspeita de uma determinada doença. Ainda não foi batido o martelo. Então, assim, é muito difícil, porque a pessoa, às vezes, ela quer um alívio. Cara, o que é que eu tenho? A pessoa quer saber o que, que ela tem. Só quer saber. Ela quer saber o que, que ela tem. Só quer informação. Sabe? Porque um médico joga para outro, joga para outro, joga para outro. E a pessoa fica sem entender, não sabe o que tem. Então, assim, o Brasil está muito despreparado para pessoas com doenças raras. Só que aqui a gente tem, gente. Aqui a gente tem. E não são poucas. Então, não é porque é rara que não vai ter aqui. Não é porque é rara que não vai ter. Vai ter, gente. Vai ter. Vai ter. E é muito bom, né? Você usar a sua visibilidade, o seu espaço para compartilhar com as pessoas. Porque ajuda. É uma ajuda. Assim como eu ajudei esse casal, né? E eles me agradecem, assim, imensamente. Porque foi graças aos meus vídeos que eles identificaram que poderia ser a miastenia. E, sabe, foram atrás. E acaba sendo uma troca, né? Você com eles, eles com você. Sim, sim, sim. E aí eles perguntam como é que eu treino, como é que eu consigo treinar. E aí, ai, Carla, por sua causa, agora eu tô indo pra academia, eu tô vendo que eu posso. Porque assim, né, óbvio, gente, essa doença não é fácil de ter, não acho que é uma coisa linda, maravilhosa, que não é. Eu já passei por poucas boas. Só que assim, tem momentos da miastenia que ela tá muito ruim, tem momentos que ela já tá melhorzinha. Tem pessoas realmente que a doença é muito ruim durante muito tempo, mas tem pessoas que a doença é flutuante e dependendo da qualidade de vida, dependendo da alimentação, dependendo do estresse, dependendo do sono, dependendo do que a pessoa faz, da epigenética dela, ela consegue manter ali a doença em equilíbrio, que é o que está acontecendo comigo, né? Depois da minha cirurgia, claro, quem opera o timo, eu tive um tumor no timo, que é grudado no coração, então quem opera esse tumor e retira, né, acontece na maioria dos casos de quem tem miastenia graves, acontece a remissão da doença, ou seja, a doença perde totalmente a força e a gente tem características assim, bem levinhas da doença. Mas é claro, gente, eu tomo 1 milhão de vitaminas, eu faço soro antioxidante, porque eu cuido na medicina integrativa, que foi o que me deu qualidade de vida. Então eu parei de ir para o hospital com a medicina integrativa, por isso que eu fui estudar nutrição e agora, se Deus quiser, né, ano que vem eu começo a fazer uma pós em medicina integrativa, né? Porque nutrição integrativa, porque é o que eu acredito, porque é o que funcionou para mim. Então, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas. Sim. É bom para você e bom que compartilha com o outro. E, bom, não dá para falar de Carla Prata sem falar da sua passagem na TV. Você fez parte do balé do Faustão, né? Sim. E depois se tornou repórter. Sim. E você sempre fala que foi uma grande escola trabalhar no Domingão. Muito. E se a gente fala de Domingão, a gente tem que falar de improviso. De se virar nos 30. Sim. Qual foi o maior improviso, assim, que marcou a sua carreira e te influenciou, que moldou a sua vida profissional? Então, eu vou citar o primeiro. O primeiro não, porque eu já tinha passado por vários, que o Fausto, ele fazia pergunta da cabeça dele na hora que dava, não combinava nada com ninguém e assim deu certo. E eu agradeço a Deus por ter sido treinada por ele, né? Porque é um treinamento. Um grande professor. É um grande professor. Então, assim, eu conversei com várias pessoas que fizeram faculdade de jornalismo e as pessoas falavam assim, Carla, eu não tive essa experiência que você teve. Imagina, você ficou ao vivo lá com o Faustão no domingo, onde lá era o termômetro se a pessoa fazia sucesso ou não. Se a banda, o grupo, fosse no Domingão do Faustão, pode acreditar que depois ia fazer sucesso. Lá era o termômetro. Se não fosse lá, ninguém conhecia.
Então, assim, era o termômetro do Brasil. E ele me fazia coisa... E às vezes a gente combinava uma coisa na reunião, ele pisava no palco. E mudava. Gente, ele mudava tudo, tudo, tudo. Mudava a ordem do quadro, mudava a pergunta, mudava a pessoa para quem você ia perguntar. Então, assim, mudava tudo. Então, eu fui evoluindo. Então, para mim, eu prefiro 1000 vezes você falar assim, vamos sentar ali, vamos conversar sobre o quadrado azul. Eu nem sei o que é o quadrado azul, mas a gente vai falando. Eu vou falando, a gente vai desenvolvendo. Do que você colocar um texto para eu decorar. Que é me ver como ódio. É você mandar um texto, decora esse texto. Nossa Senhora, eu não consigo. Mas vamos falar sobre qualquer coisa aí, a gente fala. Então ele, assim, me treinou muito. Porque eu comecei no balé e depois fui ser repórter. Mas a primeira coisa, assim, que me marcou foi exatamente isso. No primeiro dia, no meu teste para ser repórter, ele falou assim, você vai lá na plateia e você vai saber com a plateia, sei lá o que, nem lembro o que era. Ele mudou na hora, na minha primeira pergunta. Na minha primeira pergunta com o microfone, ele mudou tudo. Eu saí da plateia, desce, que você vai para outro quadro. Eu, meu Deus, o meu coração, eu falei, meu Deus, mas eu preciso desse emprego, né? E eu achava que eu ia ganhar mais, né? Indo para repórter, eu falei, cara, meu salário vai aumentar. Era só nisso que eu pensava, em ganhar mais. Aí, beleza, desce. Agora você vai entrevistar aquelas tinham as invenções malucas, né? Tinha um quadro. Sim. Vai entrevistar um criador de um sofá motorizado. Eu falei, como assim? Sofá motorizado? Um sofá que anda? Motorizado? É, você vai andar com ele, anda 40, 50 km por hora, lá atrás, lá dando a volta no Projac. Eu falei, meu Deus, quem sabe faz ao vivo. Deus, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu sou mais maluca que ele, mas eu vou, vamos lá, que eu preciso do emprego. Aí fui, sentei do lado do cara, no sofá, motorizado. E aí o Fausto ficava dentro do estúdio me perguntando fora e ainda botaram um ponto em mim, gente. Não tem coisa pior no mundo pra alguém que gosta de improviso do que ponto. Não tem, gente, não tem, porque fica uma pessoa falando aqui no seu ouvido, a voz da consciência. Aí você, às vezes, eu já sou meio de, né, às vezes eu começo no negócio, quando eu vejo eu tô lá e não tô no negócio. Então imagina, pra mim ainda ter uma pessoa falando aqui no meu ouvido, pra mim não funciona. Mas aí eu falei, meu Deus, vai ter que dar certo isso, eu vou ter que prestar atenção no que ele tá falando, porque não tem televisão aqui, eu tô andando no sofá, dando a volta aqui no Projac. E aí ele achou super engraçado, que ele falava, e aí, você compraria? Eu falei, super, não tem placa, né, o Detran não vai me multar. Aí ele morreu de rir. Aí, muito bom. Aí eu passei, tipo, porque ele achou super engraçado, aí eu passei. Aí fui ser a primeira repórter dele. Ai, muito legal. E além de apresentadora, influenciadora, bailarina, mãe, em qual dessas Carlas você se encontra e você se mostra mais sem filtro? Na verdade, gente, deixa eu explicar um negócio. Eu fui bailarina do Faustão, mas eu nunca fui bailarina profissional. Era um sonho meu de criança, ser bailarina, estudar balé, fazer aulas de balé clássico, aulas de jazz. Só que minha mãe não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar. Então, mas sempre foi um sonho meu, assim. E as pessoas, os profissionais de balé, eles ficam muito tristes quando alguém fala assim, eu sou bailarina. Não, não é, tu não estudou para isso. Você não tem esse talento de fazer um plié, um élevé, um dedão, um espacate, que eu não tenho esse alongamento não, gente, eu não tenho nada disso. Mas assim, eu dancei lá, né, no programa de televisão, então as pessoas às vezes confundem um pouco, mas é bom a gente falar, porque é uma profissão muito bonita e tem muito estudo. Então a gente não pode falar uma coisa que a gente não estudou e não tem talento para isso. Mas desculpa, agora reformulando a pergunta, em qual das Carlas eu me vejo? Ainda tem nutrição. Eu estou me formando em nutrição agora. Uma nova área. Uma nova área. Totalmente diferente. E eu fora amo da desafios. Comunicação. Tem a ver com a comunicação também, porque eu tenho que me comunicar com o público, né, para poder informar. Como é que é uma alimentação, né, para desinflamar, que a desinflamação é a base de tudo. As pessoas querem emagrecer? Tem que desinflamar primeiro. As pessoas têm lipedema? Tem que desinflamar. As pessoas têm doença autoimune? Tem que desinflamar. Então, a desinflamação é a base para tudo. Para as pessoas com doença autoimune, para as pessoas com lipedema e com obesidade. Não tem escapatória. Tem que desinflamar. Então, assim, eu tenho que também saber me comunicar com essas pessoas, sabe? Então, eu sou uma Carla bem plural. Eu falo assim, gente... o que você faz? Eu falo, não me pergunte isso não, gente. Nem o Instagram consegue me decifrar. Ela faz muitas coisas. Muitas coisas. O meu algoritmo me mostra desde receita saudável.
treino de academia, até coisa de decoração. Ixi, vai... O algoritmo dela tá bem bagunçado, bem coitado. eclético. É. Bom, e se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Carla adolescente, o que você diria pra ela? Eu diria pra ela não confiar tanto nas pessoas, pra ela ter um pouquinho de maldade. Que aí eu acho que eu evitaria passar algumas coisas que eu passei. Eu diria isso. Faltou maldade, sabe? Sim. Eu não maldo. Às vezes eu confio na pessoa, achando que a pessoa é que nem eu. E não é. E aí... Seguir os sonhos, mas tá ali atenta a tudo que tá acontecendo. Atenta a tudo que tá acontecendo, exatamente. Não confiar tanto nas pessoas. Bom, e agora vai se preparar para entrar na avenida daqui uns dias. Mas quais são os seus planos para depois? Então, gente, não sei se eu posso falar ou não. Pode! Não sei se eu posso falar. Eu falo muito sobre doenças raras e tal. E tá me dando uma vontade de ajudar mais as pessoas, né? Então, eu vou me candidatar para um cargo, né, por São Paulo, para poder ajudar não só as pessoas com doenças raras, mas as mulheres também. E eu quero levantar a bandeira da saúde. Ai, Pronto, já dei muito levar spoiler para mais informação você. pra aí, gente. Já dei muito spoiler. Bom, e para encerrar, um jogo rápido, eu vou fazer algumas perguntinhas e você responde o que vier na mente. Uma palavra que define acadêmico do Curvi. Amor. Amor. Um sonho que ainda quer realizar? Sonho, gente do céu. Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu já realizei tanta coisa que eu nem imaginava que eu realizaria, mas eu acho que eu quero ajudar mais as pessoas. E eu quero que tenha mais investimento na área da saúde. Um bom sonho. É. Um excelente sonho. E ser rainha pra você é? Ai, pra mim é a realização de um sonho. E é isso. Bom, Carla, foi um prazer te receber aqui. O nosso papo foi super legal e com informações super importantes, viu, galera? Sim, sim, gente. A gente podia ficar aqui até amanhã falando aqui pra vocês. Sim. Muito obrigada. Obrigada, E espero que volte para trazer mais novidades. Com certeza, só me chamar que eu venho, viu? Obrigada. Obrigada.